crianças, tudo bem com vocês? Hoje nossa história é sobre o rei Saul e o profeta Samuel. Este é o rei Saul. Vocês lembram desse rei? Ele foi apresentado ao povo como rei por Samuel. Esse é o profeta Samuel, tá? No povo de Israel, para que uma pessoa chegasse a uma liderança, geralmente eram necessárias 3 coisas. A pessoa deveria ser escolhida por Deus. A outra coisa era realizar um ato heróico, né, uma demonstração de bravura. E isso Saul fez, né? Ele logo liderou o povo em uma batalha e foi vitorioso por sua força e bravura. A outra coisa era ser confirmado pelo povo. Depois dessa vitória, o povo reconheceu mais uma vez que Saul era o rei e louvou a Deus com ofertas. Vendo o povo que tinha reconhecido Saul como rei, Saul fez um discurso. Samuel fez um discurso. Ele disse: aí está o rei que vocês pediram. Eu sempre fui um bom juiz. Nunca roubei o povo e sempre obedeci a Deus. E Deus sempre abençoou esse povo, mesmo quando este desobedecia e adorava outros deuses. Deus ouvia, livrava dos inimigos. Por isso, vocês não precisavam de um rei humano, mas mesmo assim, Deus deu esse rei. Se vocês forem bons e obedientes, Deus vai abençoá-los. Mas se forem maus e fizerem o mal e andarem longe do caminho de Deus, vocês sofrerão e o rei também. Como Deus é bom, não é mesmo? Apesar da escolha errada do povo de Israel, Deus iria abençoá-lo. E Samuel estava lembrando o povo da bondade de Deus. Então, Saul começou a reinar em Israel. E esse discurso de Samuel ficou marcado, no período dos juízes. Já no 2º ano de seu reinado, Saul começou a fazer coisas erradas do seu jeito. Samuel falava para que ele fizesse de um jeito e ele fazia de outro. Saul era precipitado, ou seja, fazia as coisas antes da hora certa. Certa vez, isso quase custou a vida do filho dele, que se chamava Jonatas. Mesmo com consequências tão graves, Saul não aprendia. Tem gente que é assim, né? Sempre faz as coisas erradas e não aprende com os erros, né, crianças? Um dia, Deus ordenou Saul que lutasse contra um povo. No Antigo Testamento, as guerras eram muito comuns e às vezes o povo de Deus tinha que lutar contra os outros povos para garantir a sua sobrevivência. Para essa batalha, Deus tinha deixado uma orientação, uma receita que deveria ser seguida. Não deveriam pegar nada do que pertencia ao povo e tudo deveria ser destruído. Essa era a recomendação de Deus. E Samuel conversou com Saul e explicou direitinho para ele o que deveria ser feito, né? Que Deus não queria que aproveitasse nada das coisas do povo que eles iriam lutar, que era para ser tudo destruído, né? Então Samuel explicou para o rei Saul, né? E adivinhe o que Saul fez? Vamos ver na Bíblia? Vamos abrir nossas Bíblias no texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9. Essa história, crianças, está em 1 Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 15. Como é muito grande, nós vamos ver apenas esse versículo, tá bom? Então, vamos abrir lá. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9. Diz assim: E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois,
e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram, né? Então, quer dizer que ele ficou com alguma coisa, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Então, crianças, infelizmente, Saul desobedeceu, né? Infelizmente, Saul desobedeceu a Deus, né? Então, ele deve ter pensado assim, né? Ah, eu vou ficar com esses bezerros e ovelhas e eu vou levar o rei derrotado para todos verem o quanto eu sou vitorioso. O rei Saul foi desobediente, não foi? Né? Não era para ter destruído tudo, inclusive o rei, né? Todas as coisas, não era para aproveitar nada. Quando Samuel ficou sabendo, ele foi até o rei Saul, né? Quando Samuel ficou sabendo, ele foi até o rei Saul para conversar com ele e verificar o que tinha acontecido. E aí Samuel perguntou: "O que são essas coisas aqui, Saul? Deus não falou para você destruir tudo? Por que você não ouviu a voz de Deus?" Saul respondeu. Saul respondeu: eu ouvi, eu destruí, mas peguei essas coisas junto com o povo para oferecer para Deus. Crianças, será que Deus queria isso? Será que Deus queria oferta? Era isso que Deus queria? Samuel então repreendeu Saul, dizendo que Deus fica mais contente com a obediência do que com os sacrifícios, né, que Deus tinha rejeitado de Saul, que ele não seria mais o rei. Saul ficou dando desculpas e no final reconheceu que estava errado e que realmente tinha desobedecido a ordem de Deus. Mas já era tarde. Deus não queria mais que Saul fosse o rei de Israel, pois ele não sabia ouvir a voz de Deus. Ele tinha dificuldade em obedecer a Deus e queria sempre fazer as coisas do jeito que ele achava certo, né? Então, crianças, o que nós entendemos dessa lição? Que Deus quer que a gente obedeça, né? Ele não quer ofertas, ele não quer, né, sacrifícios nesse caso, ele quer que a gente obedeça a ele, né? Então, uma obediência sincera, uma obediência que vem do fundo do nosso coração, né? Não adianta nada a gente ir na igreja, orar, né? Ler a Bíblia, se a gente desobedece a Deus, não é? Então, a gente tem que procurar, né, sempre seguir a palavra de Deus e obedecer a Deus em todas as coisas, né? Então, o que você acha que a gente pode fazer para sempre estar obedecendo a Deus? Você sabe, né? Uma das coisas é falando sempre a verdade, né, crianças? Às vezes a gente tem mania de falar assim, eu vou falar uma mentirinha. Só que mentirinha não é coisa de Deus, não é? Vocês sabem, né, que mentirinha é coisa do inimigo, não é? Então, uma coisa muito importante é falar sempre a verdade, né? Amando o próximo, né? A gente também está obedecendo a Deus, obedecendo ao papai, à mamãe, às pessoas mais velhas, né? Isso também é uma forma de obedecer a Deus. E outra coisa muito importante, né? E que a gente também deve sempre fazer, para a gente sempre saber o que Deus quer para a gente. Ler a Bíblia, né? Lendo a Bíblia, a gente vai saber o que Deus quer que a gente faça na nossa vida, né? Fazendo oração, né? Orando, falando com Deus todos os dias, aí Deus vai nos mostrando o que Ele quer que a gente faça, né? E Deus quer de nós obediência, tá bom? Então, crianças, para finalizar, né? Vamos orar, vamos fechar nossas cabeças, vamos abaixar as nossas cabeças e falar com Deus. Vamos lá? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aprendendo mais da Tua Palavra, Senhor. Abençoe as crianças que estão
vendo esse vídeo. Abençoa os seus familiares, ó Pai, e ajuda-nos, Senhor, a sempre obedecer a Tua palavra, Senhor. Fica conosco todos os dias, ó Pai. Sabemos que a Sua misericórdia se renova a cada manhã, ó Pai. Nós somos dependentes do Senhor, ó Pai, e precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, Senhor, pela vida de cada criança. Amém. Então, crianças, que vocês fiquem em paz. Um grande abraço e fiquem com Deus, tá? Beijo.